Esse rádio que nós fazemos e ouvimos hoje só é possível graças a um recurso que sempre existiu na natureza e que apenas não havia sido descoberto ainda. Esse recurso é o radiofrequência, uma espécie de fio invisível que transporta códigos de som da antena até o nosso rádio. Alemanha, 1887. O cientista Henri Rex conseguiu provar que as ondas do rádio existiam, mas foi o italiano Guglielmo Marconi que deu impulso a essa descoberta, criando o telégrafo sem fio e conseguindo fazer com que uma mensagem cruzasse o Oceano Atlântico através das ondas do rádio. Mas o rádio só ganhou vida mesmo em 1920, quando o engenheiro americano montou na garagem de sua casa um transmissor. 2 anos depois, a novidade chegava ao Brasil. A primeira transmissão, ainda experimental, aconteceu no Rio de Janeiro, em comemoração aos 100 anos de independência, com o discurso do presidente Epitácio Pessoa. E o curioso é que o rádio, onde os debates e opiniões diferentes fazem muito sucesso, começou justamente com uma grande polêmica. Até hoje existe uma disputa pelo título de primeira emissora a entrar no ar no Brasil. A disputa é entre a Rádio Clube de Pernambuco e a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, Rádio MEC. A Rádio Sociedade foi fundada por Edgar Roquete Pinto e um grupo de amigos no dia 20 de abril de 1923. Mas muitos pernambucanos garantem que saíram na frente. Documentos da Rádio Clube de Pernambuco apontam como data da primeira transmissão o dia 6 de abril de 1919. Naquela época, o rádio não era comercial. O governo autorizava a transmissão pelo rádio para clubes e sociedades, que sobreviviam com a ajuda de ouvintes, através do pagamento de mensalidades. Agora só tinha receptor em casa quem podia pagar caro. Afinal, eles eram importados dos Estados Unidos ou da Europa. A programação refletia o gosto desses poucos ouvintes, no caso a elite da época. As principais atrações eram conferências e óperas. Além disso, desde o início, esse era o meio de comunicação onde a educação adquiriu espaço. A capacidade de alcançar longas distâncias sempre foi uma vantagem para o rádio exercer o seu papel educativo, como sonhava Roquete Pinto. O rádio cresceu em força e audiência, e a partir da década de 30 os aparelhos receptores passaram a ser fabricados no Brasil. Logo, os comerciantes perceberam a importância de investir em publicidades. O governo tinha autorizado a divulgação de comerciais e começou a distribuir concessões de canais para particulares, fazendo surgir o comercial. O presidente Getúlio Vargas promoveu essa mudança e percebeu a importância que o rádio teria também para difundir as propostas do seu governo. Depois de conhecer a história desse nosso companheiro de todos os dias do rádio, vale parar um pouco para pensar por que o rádio conseguiu conquistar uma verdadeira legião de admiradores. Na verdade, esse é um meio de comunicação riquíssimo em possibilidades, principalmente por usar e abusar de 2 características fortes no ser humano: a imaginação e a emoção. A música, a locução, os efeitos sonoros são capazes de criar imagens para cada um dos ouvintes. Não é à toa que nos emocionamos, nos divertimos, nos indignamos e, por fim, nos envolvemos com o dia a dia do rádio. Bom, gente, depois que o rádio se consolidou nas casas das pessoas, ele ganhou espaço, começou a ficar mais popular, o preço dele baixou, né? E começou a aparecer nos lares do Brasil, assim como a televisão se popularizou. Todo mundo tem televisão, né? Praticamente você não conhece nenhuma pessoa que não tenha televisão. Até na casa mais simples, a pessoa que tem uma renda mais baixa, assim, ela arruma uma maneira de comprar sua televisãozinha, né? Tem lá a sua televisão. E o rádio foi passando por isso também, né? As pessoas abriam crediário. O crediário é comprar crédito, né? Comprar parcelado e tal. Naquela época surgiu essa possibilidade de comprar a crédito, né? Falava crediário, vou fazer um crediário para comprar um aparelho eletrônico e tal. E surgiram as radionovelas, né? Que eram histórias, que eram novelas narradas no rádio e eram romances, tinha suspense também, era repleta de emoção. E o legal do rádio é
que estimula o imaginário da pessoa, o imaginário do ouvinte. Você não está vendo, mas você está ouvindo. Então tá tudo acontecendo dentro da sua mente, aquela história você está visualizando, assim como um livro. Mas o rádio, ele aproveitava um sentido, né? Ele se valia de um sentido que é a audição. E para isso, para deixar a imaginação assim mais aguçada, ele se valia de efeitos sonoros, que se chama sonoplastia. Ainda existe essa profissão de sonoplasta. Hoje em dia é feito com computadores, né? Os filmes que a gente assiste, muitas vezes os microfones não captam o som como o diretor gostaria dos passos de uma pessoa numa calçada ou alguém caindo de uma escada, ou não capta bem, ou o som não fica tão legal, não fica tão interessante, não fica tão expressivo. Então eles usam no computador, hoje em dia, né, esses sons, e o editor de som, o sonoplasta, vai lá e coloca o som por cima do filme. Mas naquela época, como no rádio não havia, na época do rádio não haviam computadores, eles usavam objetos, elementos comuns, objetos comuns. Então nós vamos ver aqui um pouquinho desses objetos, tá? Que eram usados nas radionovelas que a gente vai estudar, e é esse o trabalho que a gente vai fazer depois, esse trabalho de sonoplastia. Vamos ver aqui, ó. É isso mesmo, com imaginação e alguns objetos, você pode criar diversos sons. Como o trovão. Como o fogo. E como um cavalo. Agora pronto, junte tudo isso que você aprendeu aqui hoje e se quiser fazer a sua radionovela, faz assim! Gente, eu fiz uma compilação de vídeos aqui pra vocês, tá? Fui pegando um trechinho de cada vídeo pra ficar interessante. Aquele vídeo anterior tava falando sobre sonoplastia de uma forma bem simples, né? Então, a gente vai ver uma sonoplastia de cinema, mas feita com objetos também, e vão ter mais exemplos para vocês verem. Só que a gente vai produzir uma radionovela. Depois, na aula ao vivo, a Pro vai explicar detalhadamente como que isso vai ser feito, ok? Como vocês não vão poder se reunir para fazer esse trabalho, nós vamos fazer cenas, tá? A Pro vai dar uma cena, em geral, para todo mundo, e vocês vão produzir essa cena numa radionovela. Vocês vão gravar essa radionovela com a narração, com o diálogo e tal dessa cena, e com os efeitos sonoros. Vou mostrar aqui pra vocês, por enquanto, por curiosidade mesmo, alguns efeitos sonoros que usam no cinema, para vocês verem alguns objetos que produzem o som muito parecido com sons orgânicos, como da chuva, uma pessoa andando, e é feito com objetos. Vamos dar uma olhadinha, uma ouvidinha, né? Vamos lá. Quando você vê um filme, quanta atenção você presta nos sons? Muitas vezes a gente mal repara no barulho dos pés batendo no chão, ou da roupa se movendo contra o corpo, ou de um pássaro batendo as asas. E por isso eu queria te perguntar, de onde você acha que vem esses barulhos? Você acha, por exemplo, que esse realmente é o som dos passos da Daryl Hannah caminhando nesse corredor? Ou então você acha que esses sons vêm de uma biblioteca sonora? Que eles pegam, por exemplo, um arquivo de áudio chamado Passos de Salto Alto e acrescentam na edição? A resposta correta é nenhum dos dois. Boa parte dos sons que você escuta em um filme são feitos sob medida para aquele longa-metragem. Eles são gravados num estúdio em sincronia com a imagem, produzidos por profissionais especializados em efeitos sonoros. E essa arte é o que se chama de Foley. When they shoot a film, the sound is concentrated on the actor's dialogue, so we go back and recreate all these sounds for drama and detail, and just to bring the film to life. Para entender a história do Foley, a gente precisa voltar para 1928. A Universal ia lançar seu primeiro filme com som, o musical Showboat. Eles gravaram os diálogos e as músicas, mas estavam tendo problemas em sincronizar os efeitos sonoros com as imagens.
Foi então que um funcionário teve a ideia de gravar os efeitos sonoros ao vivo ao mesmo tempo em que ele via uma projeção do filme. O nome desse cara era Jack Foley. Com o passar do tempo, outros estúdios adotaram essa prática, que acabou sendo batizada em homenagem ao seu criador. Hoje, o Foley é um processo essencial para criar um som que melhore o filme. E sério, esse emprego parece ser um dos mais divertidos dentro da indústria de cinema. Começando pelo local de trabalho, que parece quase um playground. Os artistas de Foley trabalham em um grande estúdio construído especialmente para eles. Esses lugares vão contar com diferentes tipos de solo, com banheiras para criar sons de água e ainda com uma enorme coleção de objetos. No estúdio, eles recebem os trechos dos filmes que precisam de efeitos sonoros e, a partir daí, eles vão utilizar todas as ferramentas à disposição deles para criar sons de passos, de chuva caindo numa superfície, de vento, de corpos caindo, de objetos se movendo e por aí vai. We want to make sure that whatever we see on that screen, we are making the most honest representation thereof sonically. E ao ver os artistas de Foley trabalhando, fica evidente o quanto esse processo envolve a criatividade. Cada profissional precisa entender como os diferentes sons se manifestam e investigar estratégias para criar as mais variadas sonoridades. This is one of my favorite props. In Back to the Future, Marty borrows a scooter, pulls part of it off and turns it into a skateboard. E esses artistas precisam ser ainda mais criativos quando eles precisam inventar sons para coisas que nem existem na nossa realidade. Por exemplo, como você produziria o som de um ovo de dinossauro rachando e da gosma que tem no ovo? Que tal casquinhas de sorvete e melão? Mas e quando uma cena precisa de sons de explosão ou então de armas sendo disparadas? Bom, aí é um caso diferente. Como a produção desses sons envolve um nível maior de perigo, normalmente essas sonoridades sim são arquivos de áudio vindos de bibliotecas sonoras. Ou seja, tirando esses sons mais perigosos, grande parte do que a gente ouve vem dos artistas de Foley. E o que eu acho fascinante nisso é que se trata de todo um trabalho criativo para inventar algo que, se bem feito, nem vai chamar a nossa atenção. E sem contar que eu acho até meio poético saber que, nos nossos tempos digitais, tanto dos sons que a gente ouve ainda são produzidos de forma orgânica e extremamente personalizada. E isso tudo só mostra como, muitas vezes, a criatividade mora até mesmo nas áreas em que a gente nem sempre dá muita bola. Então é isso. Muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. Então, galera, a gente viu mostrando algumas cenas com os objetos que foram utilizados, os objetos escolhidos, que parecem, que lembram o som daquele elemento que está produzindo o som, por exemplo, um cavalo correndo, uma chuva caindo num telhado. Então eu vou criar uma ceninha, vou escrever uma ceninha, tá? Você é uma roteirista, vou fazer um roteirinho e vou passar para vocês. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão gravar no áudio dos seus celulares com efeitos sonoros, ok? Então vai ter uma narrativa, vocês vão narrar, depois eu vou explicar direitinho na aula e vai ser uma radionovela, tá bom? Depois nós conversamos melhor. Beijo, nono ano! Vai ser muito legal. Ai, que bobeira que eu faço, né? Beijo, porque eu adoro vocês.